Falaremos hoje sobre a teoria da carga cognitiva de Chandler e Shwayler e seus construtos para o desenvolvimento de mensagens educativas multimédia que proporcionem eficácia das aprendizagens. Sabemos que as atividades de aprendizagem que envolvam a resolução de problemas são consideradas por vários autores as mais desafiantes e consistentes, e que as tecnologias são ferramentas cada vez mais utilizadas nas atividades de instrução. Por este facto, Aníbal Oliveira considera que se deve efetuar a utilização criteriosa e fundamentada das ferramentas selecionadas, a preparação cuidadosa dos materiais de instrução, respeitando os princípios da nossa arquitetura e funcionamento cognitivo. Segundo Meyer, os seres humanos têm limitações em relação à informação total que podem processar em cada momento, e que este facto se relaciona sobretudo com o funcionamento do nosso sistema de memória. A teoria da carga cognitiva, desenvolvida por John Shwayler e Paul Chandler, considera aspectos de teoria de processamento da informação para destacar as limitações inerentes à carga de memória de trabalho, que ocorre durante a aprendizagem. Shwayler desenvolveu esta teoria para nos orientar quando temos que representar informação, com o objetivo de potenciar as atividades que optimizam o desempenho intelectual dos alunos. Preocupa-se com o desenvolvimento de métodos de instrução que utilizam com eficiência as capacidades do processamento cognitivo para aplicar conhecimentos e habilidades a novas situações. Este autor considera que os conteúdos da memória de longo prazo, ao contrário da ideia pré-concebida de que são dados armazenados na memória, são estruturas sofisticadas que nos permitem perceber, pensar e resolver problemas. Essas estruturas, designadas por esquemas, permitem-nos agregar vários elementos como uma estrutura única. Desta forma, considera-se que os esquemas são as estruturas cognitivas que formam a base do conhecimento. A teoria da aprendizagem multimédia associa a hipótese de que as mensagens multimédia concebidas a partir da forma como a mente humana funciona têm mais probabilidade de proporcionar uma aprendizagem significativa. Esta teoria considera 5 processos cognitivos durante a aprendizagem. Escolha das palavras relevantes ou texto ou narrativas apresentados. Escolha das imagens relevantes das ilustrações apresentadas. Organização das palavras selecionadas numa organização verbal coerente. Organização das imagens selecionadas numa representação pictórica coerente. Integração das representações pictóricas e verbais com conhecimentos anteriores. As mensagens educacionais multimédia devem ser formuladas respeitando estes processos. Assim, importa também definir o que é uma mensagem multimédia. É uma comunicação que contém palavras e imagens destinadas a promover a aprendizagem. Esta comunicação pode ser feita através de meio papel ou computador. As palavras podem ser impressas num livro, por exemplo, ou ditas no caso de uma narração. As imagens podem ser estáticas, ilustrações ou fotografias, ou então dinâmicas, no caso das animações ou vídeos. Para entender melhor o que estamos a apresentar, vamos ajudá-lo a criar um caminho para organizar as ideias abordadas. A teoria da carga cognitiva e a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia podem ser pensadas como uma teoria do processamento de informação, fundamentada nos princípios da nossa arquitetura e funcionamento cognitivos, que consiste numa memória de trabalho, de curto prazo, limitada, com unidades de processamento parcial independentes associadas à informação visual espacial e auditiva verbal, que interage com a memória de longo prazo, comparativamente ilimitada, onde a aprendizagem está dependente da carga cognitiva adequada. A carga cognitiva é a atividade mental a que a memória de trabalho está sujeita em cada instante. A carga cognitiva é formada por carga cognitiva intrínseca e extrínseca, esta dividida em carga cognitiva estranha e carga cognitiva adequada. A aprendizagem depende do equilíbrio entre estas duas cargas cognitivas que compõem a carga cognitiva total.
Quando a capacidade de memória e de utilização de recursos cognitivos é usada até à exaustão, é considerado que o indivíduo está com uma sobrecarga cognitiva, ou seja, o limiar dos recursos cognitivos disponíveis para processar informação é ultrapassado. Esta sobrecarga vai afetar os processos cognitivos em geral, como a memória, a atenção e a percepção, repercutindo-se por conseguinte em diversos. A carga cognitiva intrínseca prende-se com a natureza da informação e com a dificuldade associada aos conteúdos. A carga cognitiva extrínseca, designada por carga cognitiva estranha ou ineficaz, que é influenciada pelo formato da instrução, a apresentação dos materiais ou a estrutura das tarefas da aprendizagem e que não favorece a aprendizagem. A carga cognitiva adequada ou eficaz, o esforço de quem aprende durante o processo de compreensão dos materiais, promove a construção do esquema cognitivo, o objetivo final das aprendizagens profundas. A concepção de recursos educativos para a aprendizagem que não use toda a capacidade de memória de trabalho, ou seja, que tenha uma carga cognitiva intrínseca baixa associada a uma baixa carga cognitiva estranha, facilita a aprendizagem, porque a carga cognitiva total irá ficar dentro dos limites dos recursos mentais disponíveis e facilitará a construção de esquemas pelos estudantes, o que se considera determinante para a aprendizagem. Estas cargas cognitivas são aditivas. Juntas, não deverão ultrapassar os recursos disponíveis na memória. Chandler e Swaler, em 1991, apontaram algumas orientações para reduzir a carga cognitiva estranha. A redução da carga cognitiva consegue-se com o desenho cuidadoso de recursos destinados à aprendizagem e deve respeitar algumas orientações resultantes da investigação de Chandler e Swaler. Efeito meta não especificada. Esclarece que a resolução de problemas com a estratégia de avanço e recuo interfere com a aprendizagem. Propõe a mudança nos métodos de resolução de problemas, como o uso de problemas abertos, onde são pedidos todos os resultados possíveis. Efeito exemplos resolvidos, onde prova que o estudo do problema resolvidos favorece a aprendizagem, quando comparados com a resolução de problemas equivalentes. Efeito atenção dividida, onde a importância da carga cognitiva é evidenciada de forma mais significativa, onde se prova ser eficaz integrar fisicamente fatores de informação diversificados, como por exemplo textos e imagem, numa informação única. Efeito de redundância. Toda a informação redundante, repetitiva ou outra, deve ser retirada, pois estes efeitos são mais negativos do que positivos, dado imporem uma carga cognitiva suplementar. Para manter a carga cognitiva adequada e, consequentemente, promover a execução de esquemas cognitivos que resultem em aprendizagens significativas, as tarefas e as mensagens educativas precisam fazer com que o aluno selecione de forma ativa as informações relevantes, organizando-as em representações coerentes e integrando-as com outros conhecimentos. A criação de recursos multimédia precisa proporcionar situações em que ele consiga reter essas representações na memória. Por isso, recomenda-se a atenção a 5 princípios. Princípio da representação múltipla, princípio da contiguidade, princípio da coerência, princípio da modalidade e princípio da redundância. Vamos a cada um deles. De acordo com o princípio da representação múltipla, quando apresentamos um texto e uma imagem, o aluno constrói representações verbais e visuais e ainda estabelece ligações entre elas. Essas ligações tornam a aprendizagem melhor. Isso é potencializado quando utilizamos animação e narração juntas. O princípio da contiguidade destaca a efetividade de se apresentar imagens e textos em simultâneo. Assim, o aluno pode reter na memória de trabalho animação e narração, evitando o efeito da atenção dividida. Segundo o princípio da coerência, nada adianta adicionar informação interessante numa apresentação se ela for desnecessária. Esses elementos suplementares ocupam a memória de trabalho, impedindo a construção de ligações entre os vários passos de um encadeamento de ideias.
Assim, procure excluir das apresentações multimédia palavras e sons irrelevantes. O princípio da modalidade mostra-nos que, numa apresentação multimédia, é melhor usar palavras sobre forma de narração em vez de texto no ecrã. Isto porque, pela teoria cognitiva da aprendizagem multimédia, o texto escrito é processado pelo canal visoespacial, tal como a animação ou a imagem, podendo criar uma competição entre eles ou um efeito de atenção dividida. Pelo princípio da redundância, a adição de um texto numa animação narrada não promove a compreensão e pode sim diminuí-la. Esse padrão cria uma sobrecarga na memória de trabalho, deixando-a com menor capacidade cognitiva para construir ligações entre as representações visuais e verbal. Veja agora em panorama a associação das ideias apresentadas. Esperamos que este mapa mental lhe tenha proporcionado uma visão sistémica sobre o conteúdo abordado. Obrigado.